Sejam muito bem-vindos a mais um mergulho profundo nas nossas análises de hoje. O nosso foco vai ser algo bem contraintuitivo, o paradoxo do contentamento. A gente vai explorar por que a verdadeira e genuína alegria muitas vezes acaba sendo encontrada nos lugares mais escuros e improváveis que existem, e não naquelas vitrines super iluminadas e perfeitas do mundo moderno. Sabe aquela sensação de cansaço constante? A grande pergunta que vai guiar a nossa conversa é exatamente essa. Por que a sociedade moderna vive tão fundamentalmente exausta e insatisfeita? É impressionante como a gente vê todo mundo correndo o tempo todo numa busca incessante para preencher algum vazio. As pessoas mudam a aparência, compram casas maiores, trocam de carro, mudam de emprego, de cidade, mas depois de suar a camisa para alcançar tudo isso, o que sobra? Muitas vezes, só um vazio enorme. Esse descontentamento generalizado é a maior prova de que os buracos que a gente tenta tapar com coisas materiais são simplesmente grandes demais para serem preenchidos por qualquer conquista terrena. E o material de origem traz um exemplo fantástico, bem à nossa cara, que ilustra brilhantemente o que a gente pode chamar de esteira de atualizações. Imagina o famoso Gol Bola. Anos atrás, a primeira geração era uma verdadeira febre, o sonho de consumo. Ter um desses na garagem significava o ápice absoluto da realização. Mas, e aí, o que aconteceu? Logo a montadora lançou a geração 2. Depois a 3... a 4, até chegar na 6. Ou de repente a moda virava ter uma caminhonete, uma Saveiro, uma S10. O ponto aqui é, a satisfação material tem um prazo de validade muito curto. Ela expira no exato milissegundo em que um modelo novo é lançado no mercado. Vira uma corrida exaustiva onde a linha de chegada não para de se afastar. Mas vamos colocar isso em perspectiva. Quando a gente contrasta essa expectativa moderna com a realidade histórica, a diferença é quase absurda. A nossa fé moderna, muitas vezes, funciona na base de uma felicidade condicional. Ou seja, para manter a paz, a pessoa exige ter saldo sobrando na conta, uma saúde impecável e circunstâncias perfeitas. Qualquer mudança de clima na vida já é o suficiente para derrubar a estrutura inteira. Em total contraste com isso, a realidade histórica de figuras como o apóstolo Paulo nos mostra o conceito de alegria incondicional. É uma paz tão inabalável que resiste a masmorras de verdade, sentenças de morte e até o abandono de amigos próximos. É uma estabilidade que simplesmente não liga para o cenário do lado de fora. Isso nos leva a uma frase que é de cair o queixo. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que torna essa declaração uma loucura total é o contexto por trás dela. Paulo escreveu o que a gente poderia chamar de manual definitivo sobre contentamento, não de um resort 5 estrelas ou de uma casa de praia, mas de uma masmorra romana fétida. O cara estava no corredor da morte e tinha acabado de ser abandonado por todos os seus companheiros. Pela lógica humana, era para ele estar afundado em amargura e depressão profunda, não é? No entanto, ele escreve sobre uma alegria que transborda. É um paradoxo que obriga a gente a parar e reavaliar imediatamente onde de fato estamos ancorando a nossa própria paz. Então, afinal de contas, o que é o contentamento? O grande pulo do gato aqui é entender que o contentamento é uma resistência espiritual e uma satisfação profunda que são, preste atenção, aprendidas. Não é algo que vem de fábrica com a pessoa. Não é um traço de temperamento calmo de quem já nasce zen. O próprio Paulo diz textualmente que ele aprendeu a estar contente. E olha, isso é libertador. Significa que o contentamento é uma habilidade progressiva. Qualquer um pode desenvolver essa força através das experiências da vida. Não é um clube exclusivo para meia dúzia de sortudos. Mas, opa, a gente precisa quebrar alguns mitos importantes. O contentamento não é ter uma personalidade tranquila, e definitivamente não é aquele conformismo passivo de cruzar os braços e ignorar realidades médicas ou financeiras. O texto base é super prático quanto a isso. Tem uma enfermidade? O caminho certo é marcar um médico, fazer exame, tomar um remédio. As finanças apertaram? É arregaçar as mangas, buscar trabalho e achar uma solução. A diferença colossal é que durante todo esse processo ativo de resolver o problema, o coração não entra em pânico. É conseguir sustentar o equilíbrio do lado de dentro enquanto você resolve o caos do lado de fora. E para ilustrar isso, o autor do material compartilha uma analogia visual belíssima que ele observa na própria garagem, uma parreira de uvas. Durante a primavera e o verão, a parreira é aquele espetáculo, verde, viva e lotada de frutos. Mas, quando bate o outono e o inverno, ela seca inteira. As cascas caem e quem olha de fora jura que a planta morreu literalmente. Mas o segredo de ouro é, ela não está morta. São só as estações fazendo o seu trabalho. E a vida da gente funciona nos mesmos moldes. Nossa estrutura interna precisa aprender a sobreviver a essas estações de inverno, quando tudo parece estéril e sem vida, e fazer isso sem ceder àquela vontade louca de murmurar e reclamar de tudo.
A primavera sempre volta. Sempre. A grande sacada da vida é aprender a ficar firme nas 4 estações. E como é que a gente ganha essa resiliência toda? É sendo testado nos extremos. Uma espiritualidade madura de verdade não sai correndo dos vales escuros, como as crises, a escassez ou a dor aguda. E também não fique idolatrando as montanhas de sucesso, os palácios ou a grana sobrando. O material ensina que o caráter inquebrável é forjado justamente passando pelas 2 realidades. A ideia é que quem tem um alicerce que não é deste mundo mantém exatamente a mesma postura. Não importa se está dando uma palestra para a realeza ou se está poçando frio numa cela escura. Ambas as extremidades servem de sala de aula para ensinar que o seu conforto definitivo nunca vai vir do cenário que te cerca. Isso conversa perfeitamente com uma reflexão milenar lá do livro de Provérbios, que diz: "Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção costumada." Esse é um pedido muito audacioso. Ele escancara o perigo oculto que existe nos 2 extremos da vida. Ter recursos demais pode envenenar a mente com arrogância, fazendo a pessoa achar que é autossuficiente e que não precisa de mais nada nem de ninguém. Na outra ponta, a pobreza extrema pode esmagar a pessoa a ponto de ela entrar em desespero e acabar abrindo mão dos próprios princípios só para sobreviver. A sabedoria máxima aqui é achar a paz na provisão de cada dia, sem se deslumbrar no excesso e sem se perder na falta. Quando a gente desmembra tudo isso, fica super claro como as nossas reações mudam dependendo de se temos ou não uma âncora de verdade. Pensa bem, sem essa base forte, a abundância acaba corrompendo, a escassez destrói o emocional e a dor simplesmente paralisa a pessoa. A ansiedade toma o controle do volante. Mas, a partir do momento em que existe um alicerce sólido, aqui representado por encontrar suficiência plena no divino, a perspectiva vira de cabeça para baixo. Aí, a abundância traz paz em vez de arrogância. A escassez gera uma estabilidade impressionante em vez de destruição, e a dor, em vez de te jogar no chão, acaba gerando a força necessária para perseverar. Para deixar essa questão da força diante da dor bem palpável, o material conta um relato histórico que arrepia. É a trajetória de um homem notável que, no decorrer da vida, perdeu 11 filhos. 11. É um número que a mente humana tem até dificuldade de processar. Representa o topo absoluto da dor que alguém pode viver. E o que é inexplicável é que, mesmo depois de funerais e mais funerais, ele não deixou a sua fé e o seu propósito afundarem. Presta atenção. Essa história não é sobre alguém que desligou os sentimentos ou que não viveu o luto. É sobre ter um contentamento tão absurdamente enraizado numa base espiritual que nem a pior tragédia que a gente consiga imaginar tem o poder de quebrar a espinha dorsal dessa pessoa. E do outro lado da moeda, no extremo da abundância, a gente vê um comportamento que é igualmente revelador. O autor relata o caso de um homem que decidiu, de forma voluntária, doar nada menos que todas as economias de 35 anos de trabalho direto para um líder espiritual. A reação desse líder deixou muita gente ao redor totalmente sem chão. Ele simplesmente olhou, agradeceu com a maior naturalidade, fez uma oração curta e sugeriu: "Vamos jantar?" Sem lágrimas escandalosas, sem euforia exagerada. E por que isso é tão genial? Porque a maturidade real significa não tratar a provisão como um ídolo. Ficar eufórico e deslumbrado demais quando entra um dinheiro alto só mostra que a sua alegria ainda está amarrada às coisas em si e não na fonte de onde elas vieram. O segredo é o coração estar blindado e sereno tanto na hora que ganha muito quanto na hora que perde muito. Agora vamos trazer isso direto para um dos maiores gatilhos de ansiedade do nosso tempo, a política. O texto faz uma observação fascinante sobre aquele nervosismo brutal que as eleições causam na sociedade. Uma chamada fé ansiosa entra em colapso total. O sujeito se desespera pelo futuro dependendo de qual nome vai ganhar nas urnas. Em contrapartida, a fé ancorada fica inabalável. Independentemente dos resultados eleitorais e de quem for se sentar na cadeira do poder, a verdadeira paz se mantém intacta. Porque, no fim das contas, o foco principal não está nas flutuações e na troca de cadeiras das lideranças terrenas, mas sim numa segurança que está num patamar muito acima de qualquer disputa política. O que pavimenta o caminho para a gente chegar, sem sombra de dúvida, na frase mais famosa de todas, e provavelmente a mais tirada de contexto da atualidade: "Tudo posso naquele que me fortalece." Você já deve ter visto essa frase colada na traseira de um carro, na biografia de uma rede social, em tatuagens. Mas você já parou para analisar o que ela realmente significa no seu contexto original? A raiz do problema todo está justamente na interpretação que a gente dá hoje em dia. Pegaram essa frase profunda e transformaram num mero slogan de ambição, um tipo de cheque em branco cósmico para manifestar um carrão, fechar um negócio de milhões ou ganhar um campeonato esportivo. Mas o contexto original, que é muito mais radical e profundo, desmente isso completamente.
Quando o autor original cravou o tudo posso, ele estava declarando que possuía força interior para sobreviver à fome extrema, passar por humilhações, apodrecer numa masmorra e também lidar com os momentos de muita fartura, sem nunca deixar a essência se perder. É um hino sobre resistência brutal e sobrevivência em absolutamente qualquer circunstância, não um atalho para o sucesso material. E para que essa resistência não seja apenas teoria na nossa vida, tem que rolar uma mudança fundamental de mentalidade. É aqui que a nossa análise chega no seu ponto principal. A grande maioria trata a espiritualidade como um complemento. Sabe como é? Tipo uma fórmula de matemática. A pessoa só acha que vai ser feliz se tiver a vida espiritual, mais o dinheiro, mais a saúde perfeita, mais o sucesso na carreira. Fica parecendo um remendo. Mas a maturidade real e genuína grita que esse pilar não pode ser um puxadinho. Ele tem que ser a fundação inteira. É o conceito de suficiência. Quando o lado divino é o que preenche 100% da sua vida, não importa se as outras variáveis dessa equação desaparecerem do dia para a noite. O seu resultado final vai continuar exatamente o mesmo, intacto. O que nos deixa com uma última reflexão que é, para dizer o mínimo, super provocativa. Faz esse exercício. Imagina por um minuto que todo o seu cenário favorável mude de uma hora para outra. Se a casa própria, aquele carro maneiro, a saúde de ferro ou o emprego dos sonhos fossem todos removidos de você hoje, o que ia sobrar? O contentamento ainda ia estar lá? As lições que a gente extraiu de todo esse material de hoje nos desafiam a construir um alicerce interno tão robusto e tão profundamente enraizado que nenhuma tempestade, nem no pior e mais longo dos invernos, tem a força para derrubar. Não vou mentir, é uma jornada longa. Exige desaprender muita coisa, mas é a única que promete entregar a paz mais real e sólida que existe por aí. Valeu demais por acompanhar esse mergulho visual com a gente e até a próxima análise.